Esta é a aula 9 de ICE, a aula teórica número 9 de ICE-D, e vai ser sobre bases de dados, que é a continuação lógica da aula que demos anteriormente sobre dicionários. Vamos ver que as noções que nós tínhamos estudado nos dicionários, nomeadamente a noção de atributo, valor, tabelas, etc., vai ser mais bem organizada em bases de dados. A aula vai ser fundamentalmente com slides. Existem alguns programas, esses programas eu não os vou demonstrar no Spider, mas vou disponibilizá-los depois na página da cadeira. Bom, vamos começar com os slides propriamente ditos. Okay. Penso que estão a vê-los, e por isso a aula vai ser, como eu vos disse, com uma introdução aos sistemas de base de dados, a aula é sobre isso. Vamos ver um modelo relacional, que é o modelo que vamos estudar. Vamos ver uma linguagem que permite trabalhar com o modelo relacional. Vamos ver um software que implementa, digamos, a linguagem e que pode ser utilizado a partir do Python. E depois vamos ver todo o software e toda a interligação do Python com o SQLite na resolução de um problema. Bom, o que é uma base de dados? Fundamentalmente é um conjunto de dados estruturados. Isso é semelhante, como eu vos disse, a vetores de dicionários e é bastante comum para guardar dados, como vocês conhecem com certeza, e permite usar os dados em diferentes programas, em particular a partir do Python, mas a partir de outras linguagens de programação. Por isso, o que é uma base de dados? Quais são os componentes? Bom, há uma parte de armazenamento físico, okay, que é em ficheiros. Depois existem operações que permitem criar, inserir, consultar, alterar, apagar esses ficheiros de uma forma organizada e, em particular, através de um sistema de gestão de base de dados. Os sistemas de gestão de base de dados, ou DBMS, o que é que fazem? Combinam o software propriamente dito com os dados e esses sim têm o sistema propriamente de gestão de base de dados inclui uma base de dados propriamente dita, que é a parte física, que tem os ficheiros estruturados. Depois tem um motor de base de dados, que nos permite aceder à informação que está nestes ficheiros de uma forma eficiente. Tudo isto é modelado por um esquema de base de dados que diz ao motor de base de dados o que é que a base de dados contém e que permite, por conseguinte, a partir dessa informação, aceder à informação que interessa. Por isso, o esquema da base de dados especifica a organização lógica dos dados. Por isso, esquematicamente, o utilizador tem que conhecer o esquema da base de dados para fazer perguntas e fazer, digamos, updates. Esse esquema da base de dados está materializado num conjunto de ficheiros que suportam esta base de dados e o utilizador interage com os ficheiros através do motor da base de dados. O motor da base de dados permite ao utilizador fazer perguntas, essas perguntas são verificadas através do esquema e são, digamos, feitas aos ficheiros para que a informação seja retirada desses ficheiros. Bom, vamos começar então pelo modelo relacional, que é o modelo que nós iremos utilizar. Fundamentalmente, esse modelo relacional serve para descrever a base de dados e é fundamentalmente baseado em tabelas, e essas tabelas, o elemento fundamental é um registro, okay? Parecido com aquele que nós demos nos dicionários, por isso há um objeto, e é um conjunto, é um registro, no fundo é um conjunto de atributos, valores. Por isso, para cada atributo tem um determinado valor. E é análogo, como vimos, aos dicionários de Python. Um campo, digamos, o atributo, é o que nós usamos como keys dos dicionários, e é um dos campos, digamos, de um registro, é dos atributos do registro, e uma tabela é um conjunto de registros. Isso é um vetor de dicionários, por isso todos os dicionários são iguais, e uma tabela é apenas um conjunto desses registros, e uma base de dados relacional é um conjunto de tabelas, okay, que estão de alguma forma relacionadas, como vamos ver. Vamos assumir, por exemplo, que vamos fazer uma tabela de alunos de uma base de dados universitária muito simplificada.
poucos alunos e pouca informação sobre cada um. Bom, isto é tipicamente uma tabela que nós podemos imaginar. Todo o aluno tem um número, tem um nome, tem um sexo e tem uma idade. Por conseguinte, isto é uma das tabelas e a ideia, o problema que se coloca é como é que, se eu tiver uma tabela deste género, como é que eu identifico uma das linhas, por isso um dos registros. Bom, a tabela tem 4 campos, okay? Número, nome, sexo e idade, e para eu aceder inequivocamente a uma das linhas, tem que saber a sua chave primária. A chave primária é um campo com uma combinação de campos que identifica inequivocamente esse registro. Em particular, numa base de dados universitária, o campo que pode ser usado como chave é um número. Ou seja, numa universidade ou numa faculdade, todos os alunos têm um número. Aliás, todo o número corresponde a um único aluno. Um aluno, na realidade, pode ter mais do que um número, se tiverem 2 cursos ou se tiver transitado, mas cada número de aluno corresponde a um único aluno. Numa base da universidade também temos cadeiras ou unidades curriculares. As unidades também têm, enfim, muito brevemente, têm um código, tem o nome da cadeira e tem um setor que leciona a cadeira. Por exemplo, de corpos rígidos é de engenharia civil, informática para as ciências e engenharias é de informática, materiais de construção é de engenharia civil, análise é de matemática, e todas estas cadeiras têm um código. Obviamente, neste caso a chave primária é este código. Porquê? Porque eu não posso pôr um setor, há várias cadeiras do mesmo setor e mesmo os nomes das cadeiras não são unívocos. Por exemplo, análise matemática, pode haver várias análises matemáticas para vários cursos e não são necessariamente iguais, apesar de terem o mesmo nome, mas têm códigos diferentes. Como é que se relacionam os alunos com as cadeiras? Bom, através de uma tabela de notas. Okay? Isto é em última análise. Existem alunos, existem cadeiras, existem notas que relacionam os alunos com as cadeiras, que dizem o aproveitamento que os alunos têm com as cadeiras ou os alunos que frequentaram cadeiras. Por isso, frequentar neste caso que tiveram, digamos, registados uma determinada cadeira. Bom, o que é uma tabela de notas neste caso? O que é necessário? Bom, cada vez que é lançada uma nota, tem que ser feito um registro. Este registro é único para todos os lançamentos. O que é um lançamento? Bom, vai identificar um aluno com uma cadeira. Ou seja, um registro é sempre um registro de um aluno numa cadeira. Uma nota que é lançada de um aluno por uma cadeira. Depois tem uma nota propriamente dita e, eventualmente, o ano em que a nota foi lançada. E, por conseguinte, a chave primária, neste caso, não pode ser o aluno. Um aluno pode aparecer, tem várias notas. Também não é uma cadeira aparece com vários alunos. Não é uma nota, há várias notas iguais, e o ano também não é. A única chave primária, o único campo que pode servir como chave primária é o registro, que é um número único. Cada vez que se lança uma nota, é criado um registro automaticamente. Bom, isto, eventualmente, uma vez organizadas as 3 tabelas, podemos fazer perguntas do género: quais as cadeiras frequentadas pelo Pedro Almeida? Okay? Esta pergunta, para ser respondida, tem que interagir, digamos, ou tem que permitir que o motor de base de dados faça uma série de interações aqui com estas tabelas, nomeadamente, primeiro descobrir onde é que está o Pedro Almeida, está aqui. Esse Pedro Almeida tem um número, esse número deve aparecer nas notas, okay? Cá está, é o aluno que teve um registro. Esse registro corresponde a uma cadeira e essa cadeira depois, a chave da cadeira, é verificada na tabela das cadeiras e finalmente chega-se à conclusão que ele fez materiais de construção. Não é a única, porque o mesmo número de aluno aparece 2 vezes nas notas, porque fez outra cadeira. Fez esta cadeira, 10.432, que, se formos a ver a tabela das cadeiras, corresponde ao nome de Dinâmica de Corpos Rígidos, também da Engenharia Civil. Basicamente, é este tipo de informação que tem que ser organizada e tem que haver uma linguagem que nos permita fazer estas operações. Vamos começar
hoje, ou nesta aula, vamos trabalhar apenas numa tabela. Na próxima aula iremos trabalhar com mais do que uma tabela, nomeadamente esta interação que nós aqui estamos a ver. Bom, qual é a linguagem que nos permite trabalhar com tabelas ou bases de dados através de bases de dados organizadas em tabelas, por isso com modelo relacional? A linguagem standard é o SQL. Bom, SQL, ou Standard Structured Query Language, permite fazer essa manipulação dos dados, aceder aos dados, criar tabelas, fechar tabelas, etc. Por isso, qualquer instrução desta linguagem tem que ser interpretada pelo motor da base de dados e é independente se estamos a usar Python ou Java ou C ou o que for. Por isso, é uma linguagem específica para a base de dados e, em princípio, é utilizável pelo utilizador, passa a redundância, de uma forma interativa, como iremos ver nos programas que vamos demonstrar. Por isso, permite, como eu vos disse, trabalhar com a base de dados. Por isso, para trabalhar com a base de dados, tem que criar e, eventualmente, destruir as tabelas. Ao criar as tabelas, deve descrever quais são os campos que elas contêm. Por isso, o esquema da base de dados, no fundo. Depois, permite fazer inserções, alterações e remoções de dados nas tabelas. Por isso, criar ou apagar linhas ou alterar linhas. Fazer perguntas à base de dados, ou queries, por conseguinte, uma como fizemos há bocado, quais são as cadeiras frequentadas pelo Pedro Almeida, e vamos ver então um exemplo. Por isso, inicialmente, temos que criar tabelas, sem as tabelas criadas nada se pode fazer, e por conseguinte, a primeira operação que nós temos que definir em SQL é como é que se criam tabelas. Bom, e elas são criadas com a instrução create. O que é que esta instrução envolve? Envolve duas palavras-chave, create, table, depois tem que dar o nome da tabela e depois na tabela deve-se dizer quais são os campos que a tabela contém. E é uma sequência de campos separados por vírgulas. Okay? Isto basicamente corresponde aos dicionários. Okay? Numa tabela temos que dizer quais são as keys de um dicionário, as keys serão estas. E depois haverá vários exemplares. Bom, por conseguinte, o nome da tabela é dado nesta primeira linha, o esquema da tabela, por isso o conjunto de campos que contém e o tipo de elementos que contém é dado nas linhas seguintes. Enfim, isto não pode ser tudo na mesma linha, não há problemas de mudanças de linha aqui. Tipicamente, os tipos que se colocam aqui, por isso cada campo tem um tipo, que nós também já tínhamos visto que pode ser, no caso dos dicionários, podemos pôr lá inteiros, floats ou strings, e aqui é um pouco a mesma coisa. Podem ser numéricos, textuais ou booleanos, e em princípio, já iremos ver exemplos, quando se executa esta instrução, a tabela é criada, mas não tem nenhum registro. Ok? Por isso, no caso desta tabela das cadeiras, o que nós teríamos que fazer era qualquer coisa do género. A instrução que temos que fazer é create table cadeiras, é o nome da tabela, tem um código, que é um inteiro, tem um nome, que é um texto, e tem um setor que tem até 3 caracteres. Okay? Os tipos, o SQL não distingue maiúsculas e minúsculas, não é como o Python, que as distingue, mas é conveniente escrever pelo menos as palavras-chave em maiúsculas. Os nomes dependem do sistema, mas, mais uma vez, o ideal é escrever sempre de uma forma consistente. Quais são os tipos que são usados? Bom, os numéricos ou são inteiros ou reais, aqui não há float, é real, ou a precisão dupla, double. Os strings, as strings que nós podemos usar, são ou char-n, que é uma string que tem exatamente n caracteres, ou var-char-n, que é uma string que tem no máximo n caracteres, ou simplesmente text, que é uma string que não tem limitações. No SQLite que nós vamos usar, todas as strings são tratadas como text, ou seja, mesmo que nós digamos que uma string só devia ter 4 caracteres, nós lá pusemos 7, o SQLite aceita isso porque considera que tudo isto são todas as strings não têm limitado, não têm um número de caracteres limitado. Bom,
Numa tabela, temos que dizer qual é a chave primária para se poder aceder à tabela, e esta chave primária corresponde ao campo ou a uma combinação de campos que identificam esse registro. No caso, tínhamos visto que as cadeiras eram a chave primária era o código, e por isso tínhamos que fazer create table, ou seja, não só dizemos quais são os campos, mas também dizemos a última informação que providenciamos é qual é a sua primary key, por isso qual é a chave primária que vai ser usada e que vai ser considerada pelo motor da base de dados, qual é a chave primária desta tabela, que vamos ver depois que isso tem influência, temos essa chave primária definida. Podemos não usar, mas convém usá-la para, como veremos, fazer algumas validações. Em particular, se nós nos enganarmos e inserirmos dois registros com o mesmo código, okay? Se nós tivermos definido que a tabela tem uma chave primária, que é o código, se nós inserirmos por engano dois registros com o mesmo código, o sistema verifica que há dois códigos repetidos, que há um código repetido em dois sítios, e por conseguinte não deixa criar o segundo registro. E é reportado um erro. Por isso, neste caso, se nós quiséssemos dar o mesmo código a duas cadeiras, o sistema não nos deixava. Mas podem ter o mesmo nome, ok? O nome não é a chave primária, análise numérica ou análise matemática 1, pode aparecer em vários cursos, mas não podem ter o mesmo código. Bom, uma vez criadas as tabelas, aliás, podemos ver aqui um exemplo. Se nós criarmos esta outra tabela, nós temos que criar a tabela de alunos, vamos chamar esta tabela alunos, tem um número que é inteiro, um número que é texto, um sexo que só tem um caractere, enfim, depois ele não verifica isso, mas é texto, a idade é inteiro e a chave primária é o número. A tabela de notas é um pouco mais complicada, mas também não é assim muito mais. Tem uma tabela tem a tabela que se chama notas e tem 5 campos. O registro, que é um inteiro, o aluno ID, que também é um inteiro, a cadeira, o identificador da cadeira também, neste caso bem, pode ser texto ou pode ser inteiro, depende de como nós o considerarmos. A nota também pode ser texto ou inteiro, na realidade é melhor ser texto, porque pode aparecer valores tipo reprovado, ou aprovado ou ausente. O ano, em princípio, será um inteiro e tem uma chave primária que é o registro, que a chave primária é o campo registro. Bom, eventualmente, quando criamos uma tabela, podemos nos enganar e queremos eliminá-la, para isso utiliza-se a instrução drop. Okay? Por exemplo, se nós criarmos uma tabela errada, no nome, que são os campos, decidimos que afinal esta tabela não devia existir, e devemos fazer simplesmente drop table e o nome da tabela. Obviamente está aqui implícito que não há duas tabelas com o mesmo nome, senão o sistema não saberia qual era o nome da tabela, qual das tabelas é que deveria eliminar, por isso as tabelas também devem ter nomes únicos. Bom, uma vez criada a tabela, temos que populá-la, ou seja, pomos os registros correspondentes à tabela e isso faz-se com a instrução insert. Bom, o que é que dá a instrução insert? Só temos que definir as palavras-chave, insert, into, a tabela é aquela que nós queremos usar e os values são uma lista de valores pela ordem com que são definidos no esquema, separados por vírgulas. Ok? Por isso, se nós tivermos um esquema que foi definido para a tabela das cadeiras, como sendo código, nome e setor, nós podemos criar ou inserir nesta tabela, por exemplo, a cadeira 10432, logo a primeira, tem, por conseguinte, a seguir à vírgula, a seguir ao abrir parênteses, tem o campo pela ordem com que são criados. Por isso, primeiro é o campo do código, depois é o campo do nome da cadeira e, finalmente, o setor da cadeira. Strings escrevem sempre com aspas, não com apóstrofos, por isso sempre com aspas.
Ok, uma vez tendo uma tabela, nós podemos querer saber qual é, por exemplo, o nome de uma determinada tabela ou qualquer coisa, e por isso temos que selecionar informação que está nas tabelas. O que é que nós temos que usar? A instrução select, e na instrução select, porque há aqui dois aspectos. Temos que definir quais são as linhas que nós queremos, aqui atrás, quais são as linhas que nós queremos selecionar e também quais são as colunas que nós queremos selecionar. Os campos selecionadas através de alguma coisa que diga quais são as linhas que queremos selecionar. E por isso, a parte dos campos propriamente ditos é feita por esta entrada, né? Select, temos que dizer quais são os campos que queremos ver, e depois temos que dizer qual é a tabela, from, lista de tabelas, e depois temos que colocar uma condição em que essa condição vai ser verificada por cada campo, por cada registro. Se essa condição se verificar, o registro é selecionado, senão não é selecionado. Eventualmente, quando temos um conjunto de registros, nós podemos querer ordenar os registros por um determinado campo. Okay? Podemos querê-los aparecer por ordem alfabética, por exemplo, se forem as listas de cadeiras. E o filtro, por conseguinte, há dois filtros, os campos propriamente ditos, as colunas são definidas pela especificação que nós pomos do que é que queremos selecionar, as linhas são definidas pela condição que nós colocamos aqui no where. Por exemplo, com uma só tabela, para a semana vamos ver com duas tabelas, podemos dizer qualquer coisa do género. Select from asterisco from alunos. O que é que isto nos diz? Diz que os campos são todos, okay? Esta é a definição para todos os campos, não interessa quais são. From alunos quer dizer que nós vamos selecionar todos os alunos porque não temos nenhuma condição where. Todos os alunos vão ser selecionados. Todos os registros da tabela alunos vão ser selecionados e mostrados todos os seus campos. Esta instrução seguinte já é um pouco mais seletiva, porque só queremos ver os nomes dos alunos, não queremos ver nem a idade, nem o número de aluno, só queremos ver o nome, tirado da tabela de alunos, mas só queremos ver os alunos em que o sexo seja F, ou seja, na realidade queremos ver todas as raparigas, digamos que o nome de todas as raparigas da tabela de alunos. Ou podemos fazer uma coisa mais complexa, queremos ver o número e o nome de todos os alunos, mas agora queremos ordená-los por nome. Okay? São alguns exemplos para ver como é que, de alguma forma, isto pode ser feito. Por isso, criamos os registros, podemos modificá-los com a instrução update. Por isso, o que a instrução update nos permite fazer é especificar qual é a tabela que vamos fazer, em que vamos fazer o update. Temos que dizer quais são os novos valores que queremos dar para cada campo e, eventualmente, só nos registros que satisfazem uma determinada condição. Por exemplo, neste caso, nós podemos querer mudar update notas. Vamos mudar a nota para X para o aluno 51.083. Ou seja, em última análise, todos os registros correspondentes a um aluno 51083, são estes dois primeiros, se não me engano. Depois de executar esta instrução, o campo notas vai ser modificado para uma string X. Okay? Tal como está aqui mostrado. Eliminar. Por isso, tal como nós podemos eliminar tabelas com o drop, nós podemos eliminar apenas registros, sem estar a eliminar, digamos, a tabela toda. E isso faz-se com a instrução delete, em que, basicamente, temos que dizer qual é a tabela que estamos a considerar e quais são os registros que vamos considerar que vamos apagar. Por isso, são os registros que satisfizerem uma determinada condição. Por exemplo, nós podemos querer apagar todos os registros do aluno 68.059. Okay? Basicamente,
pega naqueles registros que tem esse aluno e tira da tabela. Atenção, se nós quisermos, por algum motivo, enganarmos, apagar os registros todos não apaga a tabela. Para apagar a tabela temos que usar a instrução drop. Podemos, a nossa base de dados pode ter uma tabela que está bem definida, mas que está vazia, ou seja, que não tem registro. Bom, isto, uma pincelada breve sobre o SQL. Há vários sistemas que utilizam o SQL, vários sistemas de base de dados. Vocês eventualmente já ouviram falar do Oracle, do MySQL, enfim, são nomes que, ou do IBM, do IB2, por isso há várias, cada fabricante eventualmente tem sistemas de base de dados próprios, e, por conseguinte, enfim, mais ou menos sofisticados, mais ou menos proprietários. O que nós vamos usar aqui na cadeira é o SQLite, que é um sistema muito leve, não faz tudo o que o SQL é suposto permitir fazer, mas é muito leve, por isso é fácil de integrar no computador, inclusive no computador pessoal, e é fácil depois de fazer a sua interface com o Python, como iremos ver. Bom, o que é o SQLite? É um motor de base de dados, por isso não é tão complicado não é tão complexo como alguns dos motores dos sistemas mais avançados, mas tem a vantagem de ser gratuito, o código é aberto, por isso podemos ver o que é que lá está, e existem versões para o Windows, para o Linux e para o Mac. Podemos usá-lo interativamente, como linhas de comando, por isso podemos executar num terminal, por conseguinte o utilizador com uma linha de comando pode dar instruções e essas instruções vão ser executadas numa base de dados diretamente. Ou então pode, e por conseguinte interpreta o SQL, interativamente o utilizador tem que dar comandos SQL para gerir a base de dados. Como veremos, também pode ser usado, o SQLite também pode ser usado a partir do Python, mas vamos ver primeiro como é que ele funciona a partir da base de dados, a partir de um terminal. Okay? Por isso, para executar, temos que descarregar o SQLite, por isso vocês têm estas instruções na página, por isso podem verificar isso depois com mais cuidado. Por isso, descarregam, montam e agora depende de como nós queremos utilizar. Se nós quisermos utilizar diretamente um SQL, temos que usar um comando, um terminal ou se quiserem uma consola do sistema, que pode ser o command no Windows ou um terminal no Mac, e chamar o SQLite diretamente. Okay? Por isso, no terminal, eu vou usar este prompt, no terminal, se nós escrevermos SQLite 3, depois o nome de uma base de dados, essa base de dados é criada. Ou, se ela já existir, fica a base de dados de referência. Okay? O sistema percebe que a partir desta altura estamos à espera de ter comandos SQL e muda logo o prompt, do prompt que for, para o prompt de SQLite. No final, podemos fazer várias interações, acedemos à base de dados, criamos tabelas, apagamos tabelas, registros, etc. Mas no final, quando quisermos voltar para o terminal, fazemos simplesmente a instrução .quit e o sistema volta ao terminal, digamos, inicial, por isso a partir de agora passa a ter instruções do sistema operativo e não instruções do SQLite. Algumas instruções que nós podemos fazer, além das standard SQL, e são as instruções que são começadas pelo ponto. Já vimos uma, que é esta do quit. Esta instrução corresponde a sair do sistema, mas há mais. Podemos perguntar o que é que se passa, o que comandos é que são disponíveis, com o help. Podemos ver podemos transferir um nome de fecheiro, ler diretamente o nome de fecheiro para uma base de dados. Podemos saber qual é o esquema da base de dados, por isso quais são as tabelas que lá estão, e o quit, como vimos há bocado, que é da saída do interpretador. Alguns mais, enfim, estes já mais cosméticos. Podemos mudar o símbolo do prompt, por isso já iremos ver um exemplo. Podemos saber quais são as tabelas que existem, qual é o separador que é usado nas respostas,
e, eventualmente, como é que importamos fecheiros diretamente para uma tabela. Por exemplo, suponhamos que nós queremos criar esta base de dados com uma tabela de alunos, como vimos, e vamos introduzir 2 alunos. Bom, o que é que temos que fazer? Primeiro, vamos criar a base de dados, com o SQLite 3, nome da base de dados, e depois, porque não gostamos deste SQLite, vamos mudar o prompt para BD, ok? Isto será será o prompt que aparece na primeira instrução, na primeira linha de uma instrução, e damos o prompt que aparece nas linhas seguintes da instrução. Por conseguinte, como mudamos o prompt, ele fica à espera com BD. Okay? Bom, o BD, a instrução que começa por BD, é criar uma tabela, só que esta instrução não ocupa só uma linha, pode ocupar mais do que uma linha, ou deve ocupar mais do que uma linha. Por isso, quando mudarmos de linha, o prompt passa para o segundo sinal de prompt. Por isso, create table, dizemos quais são os campos e quais são os campos. Okay? Ainda não está acabada, temos que dizer qual é a primary key. Quando acabamos com o ponto e vírgula, esqueci-me de dizer, todas as instruções acabam por ponto e vírgula. Quando aparece um ponto e vírgula, o sistema percebe que isto é o fim da instrução, executa a instrução, eventualmente, e muda para o prompt inicial. Ou seja, criamos uma tabela, neste caso vamos inserir esta cadeira, outra cadeira, depois podemos perguntar o que é que o sistema conhece, ou seja, quais são os registros conhecidos da tabela de cadeiras, e o sistema responde com esta informação, ou seja, todos os campos estão separados por esta barra. E são dois registros, foram 2 registros que nós inserimos. Nesta base de dados que já foi criada, podemos eventualmente perguntar quais são as tabelas que existem. E o sistema diz que só existe uma tabela chamada cadeiras. Também podemos perguntar qual é o esquema desta tabela, ou das tabelas existentes. E o sistema basicamente diz qual foi a instrução que foi usada para criar cada uma das tabelas, por isso neste caso uma única tabela que é a tabela de cadeiras. E por isso diz-nos que existe uma tabela chamada cadeiras, que tem estes campos e tem esta chave primária. Depois podemos não gostar da forma como estes... desculpa, não era aqui. Podemos não gostar destes separadores com barras, okay? E podemos mudar estes separadores. Como? Com a tabela, com o separator, okay? Em que dizemos que o separador agora passa a ser 2 pontos, 2 pontos. E por conseguinte, se nós fizermos a mesma instrução de há bocado, perguntamos o que é que o sistema tem na tabela de cadeiras, ele vai-nos dar vai-nos dar os mesmos 2 registros, mas agora a separação, em vez de ser feita por uma barra vertical, é feita por estes 2 pontos, 2 pontos. Finalmente, quando fizermos tudo o que tínhamos a fazer, podemos fazer o quit e o sistema sai do modo SQLite, digamos, e volta para o modo comando normal de terminal. Em resumo, nós não vamos, eu depois nas aulas práticas vou mostrar como é que isto se faz no Mac, em particular, no terminal do Mac. Nós não vamos usar este modo de utilizar o SQLite na cadeira, mas é importante vocês perceberem quais são as instruções que são dadas, porque estas instruções nós vamos ter que as criar em Python para que depois o Python execute dê estes comandos por isso, ao SQLite. Organize estes comandos para o SQLite. Por isso, em resumo, para que é que nós usamos as bases de dados? Já vimos que é fácil obter respostas a questões complexas usando esta linguagem SQL, por isso, do ponto de vista funcional, é prático, okay? E simples. Do ponto de vista da abstração, por isso o SQL é uma linguagem que permite lidar com os dados, é conhecida por propagadores, aplicações, bibliotecas, por isso nós podemos falar, digamos, em alto nível sobre campos e tabelas e registros, sem que toda a gente percebe o que é que estamos a falar, mesmo sem entrar em detalhes como é que eles são criados e organizados. É fiável, por isso as bases de dados, à partida, os motores das bases de dados têm um conjunto de software que garante que, enfim, a sua fiabilidade,
em particular, utilizam cópias de segurança, podem ter, enfim, neste momento até já existem coisas para a cloud, podem ter várias cópias de segurança na cloud, mantém o estado atual da base de dados, por conseguinte, se houver vários utilizadores, imaginem um banco, há vários utilizadores que estão concorrentemente a aceder à base de dados de um banco, há vários utilizadores que levantam dinheiro, pedem para fazer um levantamento de dinheiro ou pedem para fazer um depósito e o sistema não pode parar a meio. Ou seja, a fiabilidade nesse aspecto é fundamental porque garante que mesmo que o sistema vá abaixo, que a internet vá abaixo, os comandos que são feitos deixam sempre a base de dados num estado, digamos que seja um estado aceitável, não deixam coisas penduradas. E em particular, por exemplo, no caso penso que está aqui a seguir, no desempenho, além de ser eficiente, tem este aspecto do acesso concorrente. Por exemplo, nós temos que garantir que se houver duas pessoas a aceder à mesma conta, uma para levantar dinheiro e outra para depositar, ok? Ou duas para levantar dinheiro, temos que garantir que o dinheiro existe. Ou seja, não podemos dizer olhar para o dinheiro, imagina que a conta tem 1000 euros, há um que pede 700, o outro que pede 800, cada uma delas pode ser satisfeita, cada um destes pedidos pode ser satisfeito, mas no acesso concorrente temos que garantir que só um dos pedidos só pode ser feito depois do outro ter sido concedido. E por conseguinte, se a conta tem 1000 euros, e se alguém pede 800 e outro pede 700, há um que chega primeiro, por exemplo, 700, a conta fica com 300, e depois quando o utilizador seguinte quer pedir 800, já não encontra lá esses valores, mas o sistema garante que a conta nunca fica negativa, enfim, se for essa a política do banco. E para comércio eletrónico, tudo isso é fundamental se houver se uma loja vender um único item, um computador, ok? Se houver dois pedidos para o mesmo computador, independentemente do preço, só um é que pode ser atendido. Há um que recebe a informação a dizer que sim senhora, vai receber o seu computador em casa ou venha cá buscá-lo, o outro vai dizer, olha, atenção, desculpe, mas os computadores deixaram de estar, esse computador ou esse modelo deixou de existir, vamos ter que encomendar mais, neste momento não podemos satisfazer o seu pedido. Bom, vimos o SQL, vimos a linguagem SQL, vimos os comandos que são possíveis de fazer, por isso, desde criar tabelas até apagar tabelas, selecionar registros, inserir registros e apagar registros. Agora vamos ver como é que isto se faz através do Python. Ou seja, nós vamos trabalhar em Python, como temos estado a fazer, e queremos que, de alguma forma, é ser através do Python e não através do terminal que nós acedemos à base de dados. Bom, como é que isso se faz? À partida, o Python já tem integrado o SQLite 3, ok? E por conseguinte, para manipular a base de dados, deve-se usar a biblioteca SQLite importando-a, ok? E se fizermos este import, SQLite 3, normalmente faz-se SQLite 3 as SQL, para que todos os comandos depois sejam feitos com chamadas à biblioteca SQL, tal como eram feitas à biblioteca MAT ou à biblioteca PLT do plot. Por isso, se nós, dentro do sistema, do Python, quisermos aceder a uma base de dados que já existe, ou criar uma nova base de dados, temos que usar o método SQLite3, ou SQL3, ou SQL, consoante usarmos a abreviatura ou não, e temos que ligar o método connect. Okay? O método connect, nós temos que dar o nome da base de dados, onde ela está, e este segundo parâmetro pode não ligar agora para o caso, e com esta conexão o sistema cria um apontador, tal como quando se abre um fecheiro, cria-se um apontador, digamos, para o objeto que vai ligar, que vai gerir a base de dados, e por conseguinte esse objeto é devolvido e é através deste objeto BD que nós podemos executar as instruções na base de dados. Em particular, se não existir uma base de dados com o nome BD, ela é criada. Ok, este isolation level, nós vamos discutir isso mais à frente, mas para já vamos manter este parâmetro. Bom, para executar, ok, por isso nós já temos aqui uma base de dados, sabemos qual é a base de dados que queremos trabalhar, é a base de dados que aparece aqui no
que é apontada por este objeto BD, e agora sobre este objeto nós podemos fazer operações, okay? Podemos executar instruções nesse objeto. Em particular com o método BD execute, em que o que é feita é uma instrução, uma daquelas instruções SQL que nós tivemos a ver há pouco. Uma vez feita esta execução, é obtido um resultado, ele próprio, um objeto, que é um chamado cursor, que nos permite depois aceder ao resultado da instrução que foi feita. Okay? Por isso, não vamos, enfim, isto tem 2 passos. Temos que criar uma base de dados. Sobre esta base de dados podemos executar instruções. Cada instrução, por isso a base de dados é um apontador, um objeto que identifica a base de dados que estamos a trabalhar. Podemos executar instruções sobre esse objeto e vamos obter objetos, mais uma vez, do tipo cursor, que nos permitem obter os resultados das instruções que nós fizemos à base de dados. Ok? Por exemplo, se quisermos saber quantas linhas é que foram modificadas, basta perguntar ao cursor qual é a contagem de linhas que ele tem. Okay? Isto é um exemplo, não sei, muito interessante, mas só para verificarem que perguntas deste tipo, ou perguntas mais interessantes, como, por exemplo, se eu selecionar os valores, onde é que estão os valores, são sempre feitas pedidas, são sempre obtidos por pedidos ou por funções aplicadas ao cursor, que identifica o resultado de uma query ou de uma instrução SQL. Bom, por isso vamos ver então como é que se cria uma base de dados com a tabela de alunos, como tínhamos visto há pouco. Em primeiro lugar, temos que fazer o import, okay? Por isso temos que importar o SQL, ou SQLite, aliás, neste caso vai ser com SQL, e agora podemos dar a instrução de criar, a base de dados fica criada, aliás, temos que criar a base de dados, por isso temos que criar uma base de dados chamada bdu.bd, com este parâmetro, já sabemos, e BD a partir de agora passa a ser a nossa base de dados de aluno. Nessa base de dados podemos criar uma tabela. Okay? Como é que se cria uma tabela? Primeiro dá-se um comando, cria-se um comando, por isso agora estamos a trabalhar em Python, ao terminal, por isso temos aqui um comando que não acaba aqui, temos que continuar, por isso tem aqui a continuação, e o comando é create table cadeiras, aquela instrução que nós vimos, que são 3 linhas, não é? O create table cadeiras, o sistema automaticamente fica à espera da continuação, código, etc. Primary key, código, ok? E neste ponto, quando temos todo comando ou a instrução toda criada, nós podemos executá-la. Ou seja, vamos obter um resultado de executar este comando na base de dados que nós criamos aqui. Okay? Por isso isto é o básico, como criar uma base de dados, como criar dentro de uma base de dados uma tabela e depois como é que se podem obter as tabelas. Já vimos que existem, como é que se podem criar tabelas, apagar tabelas, perceber o que é que lá está e inserir, eliminar ou alterar registros das cadeiras. Por isso, para se obterem, vimos como é que nós podíamos fazer as tabelas, podemos usar esta seleção, esta meta-tabela, que diz quais são as tabelas que o sistema contém, e, em particular, podemos usar esta instrução. Select name from, por isso, selecionar os nomes desta meta-tabela, em que o tipo que nós queremos definir nesta tabela é table. Okay? Ao fazermos isto, o sistema diz-nos, ou seja, isto é um comando, ao executarmos este comando, o sistema diz-nos, dá-nos este cursor, e agora temos que pedir ao cursor para nos dizer tudo o que ele obteve com o fetch all. Okay? Tal como no readlines, o fetch, por isso, obter os resultados, pode ser feito 1 a 1 com o fetch, ou pode ser, tal como era o readline,
ou pode ser as linhas todas, neste caso os resultados todos, com o fetch all. Bom, por conseguinte, tabelas. Agora podemos saber quais são as tabelas. Okay? Por isso, as tabelas que nós criamos são aquelas que este select vai colocar aqui no resultado e, sabendo extraindo do resultado tudo o que lá está, nós temos finalmente as tabelas e podemos verificar que as tabelas é uma lista, está integrado com o Python, é uma lista que começa com cadeiras e termina desta forma. Mais, registros. Como é que se inserem registros? Ok? Queremos introduzir estes dois alunos. Ok. Por conseguinte, temos que criar primeiro o comando, e o comando é insert into cadeiras, values, e agora temos que dizer quais são os dados dos alunos, nomeadamente, qual é o número. Desculpa, isto não são alunos, são cadeiras. Por isso vamos inserir nas cadeiras, na tabela de cadeiras, uma cadeira que é o número 10.432, que tem este nome, tem este setor. Okay? Isto é um comando. Este comando pode ser executado. A seguir, inserimos outra cadeira, com aquelas que nós tínhamos visto, e executamos o comando. Finalmente, ao fazer a contagem, podemos dizer quantas linhas é que foram alteradas. Bom, apesar de eu ter feito duas, este resto só conta a última instrução que foi feita, e por conseguinte diz que esta linha houve uma linha que foi criada com esta cadeira, este resto deu isso, e depois houve outra linha criada com outra inserção, e este res é exatamente o resultado de inserir uma única linha, e por conseguinte, o número de colunas que foi, ou o número de linhas que foram acrescentadas às tabelas foi apenas uma. O que acontece se nós tentarmos usar, uma vez definida uma tabela com chaves primárias, o que acontece se nós tentarmos inserir dois registros com a mesma chave primária? Bom, a ideia é que a seleção é abortada e, por conseguinte, em geral, nós em vez de fazermos os comandos diretamente, vamos sempre fazer, podemos enganar-nos nos comandos, é um bom princípio fazermos sempre uma tentativa de executar o comando. Se o comando for executado, muito bem. Se não for executado, é dado um erro para que nós percebamos o que é que se passou. Bom, como é que nós conseguimos fazer isso? Com a instrução de try. E por conseguinte, vou dar aqui um exemplo. Imagina que temos este comando, ok? E vamos inserir neste caso, duas cadeiras com a mesma chave primária. Okay? Por isso, se em vez de executarmos simplesmente o BD execute, nós fizermos um try, okay? Este som try diz-nos, por um lado, o que é, digamos, quais são o conjunto de instruções que vamos tentar executar, e no fim deste bloco de instruções aparece um comando except, que nos diz o que é que, se houve um erro, ok? Nós, neste caso, apenas o printamos. Okay? Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o try automaticamente tenta executar essas instruções e, eventualmente, existe um booleano que nos diz que existe um erro. Este booleano é traduzido por uma string, aliás, por um conjunto de strings, que é este erro, nós podemos depois analisar o erro, mas em particular o erro é uma lista que nós podemos analisar o primeiro elemento da lista, por isso os argumentos 0, e o argumento 0 é normalmente uma string que nos diz o tipo de erro que lá apareceu. Okay? E por isso, se aparecer um erro, o que nós faremos é fazer um print que acrescentamos à palavra erro, enfim, para fazer o alerta, a string que o sistema perceber que gerou um erro, okay? Representativa do erro. Okay? Por isso, neste caso, se nós quisermos inserir outra cadeira com o mesmo número, por isso com o mesmo código, está um erro, ok? E o que aparece no terminal é o erro, 2 pontos, e depois a mensagem de erro propriamente dita, que é captada aqui, é esta, unique constraint fail, cadeiras código. Okay? Toda esta
frase, ou toda esta string, é a string que é obtida do erro, okay, no seu argumento 0, no seu primeiro argumento. Bom, outros exemplos. Para aceder a registros, usa-se o select, já vimos, e que devolve mais uma vez também um objeto do tipo cursor, e com este objeto do tipo cursor nós podemos depois ver o que é que esse cursor, digamos, ou esse objeto contém. Por isso, os métodos que podem ser usados é o fetchAll, que devolve todos os tuplos, ou o fetchOne, que devolve um tuplo de cada vez. Um pouco como fazíamos nas leituras de fecheiros, e podíamos obter as linhas todas, ou podíamos obter linha a linha. Okay? Isto será o correspondente ao read lines, e este será correspondente ao read line. Ok? Por isso, basicamente, um fetchAll devolve uma sequência, por isso uma lista de todos os tuplos lidos, o fetchOne recebe os tuplos 1 a 1, e nós podemos ir fazendo fetchOne 1 a 1 até acabar, eventualmente, os tuplos que foram selecionados. Por exemplo, vamos selecionar todas as cadeiras que estão na base de dados neste momento. Criamos um comando, select todos os campos da tabela cadeiras, executamos com o res, e agora temos que ver quais são os registros que são criados, e os registros que são criados, neste caso vamos vê-los todos. Ou seja, vamos ver o cursor, vamos ver todos os registros que foram criados com este fetchAll, e o sistema dá-nos, enfim, se depois o mandarmos imprimir, dá-nos 2 tuplos. Dá-nos o primeiro tuplo, que é a primeira cadeira, e o segundo tuplo, que é a segunda cadeira. Por isso, cada registro, do ponto de vista do Python, é considerado um tuplo. Okay? Se houver vários, é uma lista de tuplos. Tuplos, já sabem, o delimitador é parênteses curvo, as listas ou sequências são com parênteses reto. Podemos fazer mais perguntas a este record, ok? Podemos perguntar qual é o tipo que ele tem do record, que é, enfim, isto já é uma instrução Python normal. Nós, dado este dado, nós podemos saber qual é o tipo de dados, como inteiro, real, inteiro, float, text, neste caso é uma lista. Se nós mandarmos executar isto outra vez, ok? Por isso, selecionar outra vez as cadeiras, agora podemos simplesmente fazer, em vez de obter todos ao mesmo tempo, e obter uma lista de tuplos, nós podemos obter um a um, ok? E neste caso não é bem feito, isto teria que ser o rec. O rec, falta aqui uma instrução, o rec é que daria, ou então não ponhamos este rec, está errado. Por isso o res digamos, cria o cursor, e agora cada vez que nós fizermos um fetchOne, ele vai dando os vários valores, ok? Por isso, eventualmente, quando esgotou, não dá resposta nenhuma. Ok, mais do que os registros, podemos obter também os campos, por isso como a description, enfim, isto já são os detalhes um bocado, enfim, que podem usar, que são úteis, há vários destes, mas vamos estar a dar a base, ou seja, se nós selecionarmos as cadeiras todas e executarmos a cadeira, a instrução de selecionar todas as cadeiras, podemos pedir qual é a descrição que existe dos resultados. E a descrição que existe, neste caso, é um código, ok? Porque é o nome da tabela. O primeiro elemento é o índice 0, por isso há código, depois há o nome, ou seja, é o 1, e é também o 2, que será o setor. Por isso este description é uma matriz, na sua linha, aliás, na sua coluna 0, tem cada uma das linhas indica qual é o código, o campo
digamos que neste caso, que foi selecionado. Obviamente, só há 4 campos, não é? Só existe 3 campos, o código, o nome e o setor. Se nós tentarmos ir além destes 3 campos, recebemos uma mensagem de erro. Finalmente, quando queremos acabar com a base de dados, queremos acabar com a atualização da base de dados, fazemos o close. Ok? Por isso, tínhamos eventualmente o SQL Connect. Quando fizemos tudo o que tínhamos a fazer, podemos terminar a interação com a base de dados, fechando a base de dados, tal como se fecha um fecheiro de texto. Bom, isto foi assim um lamiré rápido, foi uma pincelada rápida sobre os comandos e sobre a atualização em Python. Por isso vamos ver uma aplicação razoavelmente complexa que nos permite ver depois, ilustrar, digamos, os vários comandos que são usados. E existe um programa, como eu vos disse, que está na página, que depois mostrarei na página, que tem, digamos, todas estas funções que eu vou mostrar. Okay. Por isso, o que é que se pretende? Bom, alguém foi à net e descobriu neste fecheiro, enfim, se quiserem ver estes dados gov, obras de concessionários, todas as obras que foram feitas no concelho de Cascais, concessionadas pelas juntas de freguesia no ano 2016. Okay? Ou seja, abrir uma estrada, reparar uma estrada, um passeio, fazer uma conduta de água, enfim, tudo o que as juntas de freguesia em princípio fazem, ficam registados para depois poderem ser auditados neste fecheiro, okay? Que são os dados que o governo depois disponibiliza para que os eleitores eventualmente possam ver, os cidadãos possam ver o que é que anda a ser feito pelas juntas de freguesia. Por conseguinte, enfim, olhando para este fecheiro, pretende-se determinar quantas obras foram concessionadas nas várias freguesias do concelho. Por isso, perguntar qual é o valor das obras, mas vamos simplesmente contá-las. Com base nesta informação, também vamos desenhar um histograma com o número de obras. Por exemplo, podemos dizer que Cascais tem 4 freguesias, tem a União de Freguesias de Cascais e Estoril, tem a Parede e Carcavelos, tem Alcabidez e tem São Domingos de Rana, e aparentemente, por esta informação que está na base de dados, houve muitas obras, 200 e tal obras, 260 quais obras em Cascais e Estoril, houve menos em Carcavelos e Parede, ainda menos em Alcabidez, e um bocadinho mais, à volta de 100, em São Domingos de Rana. Bom, isto é o que nós pretendemos, ou então ainda podemos ser um pouco mais específicos e classificar as obras em 3 categorias. Obras curtas, pequeninas, menos de 2 dias, obras médias, entre 3 e 10 dias, então obras complicadas, com mais de 10 dias. Menos de 2 dias pode ser reparar um buraco, mais de 10 dias pode ser reparar uma estrada, ou fazer uma estrada nova entre 2 posições, enfim, pode ser um pouco mais, que é com certeza um pouco mais demorado. E este, no mesmo registro, vai-se desdobrar, digamos, as obras curtas, neste caso, as obras em curtas, médias e longas, e, mais uma vez, Cascais e Estoril é quem tem mais obras, de todos os tipos. Carcavelos e Parede tem poucas, Alcavidez também tem poucas, e São Domingos de Rana tem um pouco mais. Embora nas longas, Carcavelos tenha mais do que São Domingos de Rana. São estes 2 gráficos que queremos fazer. O que é que temos que fazer? Temos que ir olhar para aquela base de dados, aquela informação que existe naquele fecheiro, naquele URL, contar as obras e apresentar estes gráficos. Bom, este fecheiro, obras Cascais CSV, contém essa informação que foi lida naquele URL, que vocês já sabem fazer, com um request. Okay? O fecheiro é um fecheiro de texto e tem as várias obras separadas por vírgulas, porque é um CSV, por isso, comma separated values. E, por conseguinte, o fecheiro tem estes campos todos, qual foi o promotor da obra, a freguesia, a data de início, a data de fim,
o número do processo, o estado da obra e a data de atualização. Bom, e pode ser visto um pouco como esta tabela. Existe um promotor, ou foi a Águas de Cascais, ou Lisboa Gás, ou a Mel, ou alguém fez a obra, em que freguesia em que ela fez, ou qual é a freguesia que concessionou a obra. Há uma data de início e fim, por isso há uma data de, neste caso, em 4 de janeiro, estava previsto começar a 4 e acabar a 8, por isso demora cerca de 4 dias, será uma obra média. Tem um processo, o Estado é que já está licenciado e eventualmente já foi feita. Ou então uma obra curta, uma obra que começa no dia 2 de maio e acaba no dia 2 de maio, uma obra que dura um dia. Okay? Ou então uma obra bastante longa, de 26 de abril até 11 de maio, já dura uns 15 dias, pelo menos. Por isso esta será uma obra longa e haverá muitas mais. O que é que nós pretendemos? Criar esta base de dados com a tabela, uma tabela correspondente a esta, pelo menos a parte que nos interessa, inserir os dados das obras concessionadas, por isso, provavelmente não nos interessam estes dados todos, mas interessa-nos pelo menos para responder àquela pergunta, saber quem é o promotor, quem é a freguesia, data de início e data de fim, para saber quais são as obras longas, eventualmente o número de processo, que, como iremos ver, é a chave, okay, de uma tabela. Por isso vamos criar esta tabela, inserir os dados e questionar a base. E finalmente desenhar um histograma. Ok, vou passar estas, já sabem como é que se modela, digamos, o problema, por isso temos que caracterizar o problema. Primeiro, quais são as obras que foram concessionadas, em que temos que criar uma base de dados. Okay? Eu vou passar em frente, vou para a parte mais interessante, que é o que é que nós vamos fazer neste caso? Vamos criar uma base de dados, questionar uma base de dados e desenhar um histograma. Em última análise, o problema resolve-se com 3 subproblemas. Criar uma base de dados, questionar a base de dados, saber quantas obras é que foram feitas em cada uma das freguesias e, no final, desenhar um histograma. Tudo isto vai ser feito em Python, embora a base de dados seja criada em SQLite e questionar a base de dados vai ser feito através de comandos SQL que são criados a partir do Python. Bom, como é que nós criamos a base de dados? Okay? Vou seguir. Basicamente, temos que criar uma base de dados, temos que saber qual é a base de dados e o resultado é criar uma base de dados com uma linha por cada obra que foi feita. Okay? Os campos que nos interessam são apenas o processo, que isto em última análise é a chave primária, quem é que o fez, qual foi a junta de freguesia que concessionou e a duração. Okay? A duração não está aqui, mas a duração é obtida através da subtração entre a data de início e a data de fim. Por conseguinte, o que nós, depois de processado cada um destes registros, ou cada uma destas linhas do fecheiro texto, o que nós vamos criar é uma linha, por exemplo, neste caso, a linha com este processo, a primeira linha, dizemos qual é o promotor, que está aqui, qual é a freguesia, que é a Cabidez, e qual é a duração da obra, que de 4 até 8 dá 5 dias. 4, 5, 6, 7, 8. Anos contam. A segunda obra só deu um dia, não é? De 2 até 2, por isso é um dia. E a terceira, concessionada à Mel, em Carcavelos, demorou 16 dias e mais que haja. Por isso, como é que nós então, depois teremos que consultar a base de dados, ok? O que é consultar a base de dados? É olhar para toda esta informação e criar um dicionário que diga que em Alcabidez foram feitas não sei quantas obras, okay? Temos que as contar, aqui só aparece uma, mas na tabela toda há de aparecer mais do que uma. Em Cascais e Estoril vão aparecer também umas tantas, em Carcavelos e em São Domingos. Okay? Isto é o que nós queremos criar ao consultar a base de dados. Queremos saber quantas obras é que foram feitas em cada freguesia. Finalmente, e por conseguinte, ou, já agora, em alternativa, por isso isto é pouco, não distinguindo as obras, em alternativa temos que dizer que em Alcabidez, Cascais, Carcavelos e São Domingos de Rana, em vez de aparecer um número simples, que é o número de obras, vai aparecer um dicionário que diz quantas obras curtas que foram criadas, ou que foram concessionadas, quantas médias e quantas longas. Okay? Por isso, em vez de um número simples, aparece um dicionário com 3 campos,
o campo das obras curtas, o campo das obras médias e o campo das obras longas. Toda esta informação, em princípio, depois vai ser feita em Python a partir da informação que existe na base de dados. Bom, desenhar um histograma, enfim, já lá iremos, mas basicamente se eu tiver um campo como este, vai andar, só tenho que extrair as várias freguesias que aparecem aqui no eixo X e os números que aparecem no eixo dos Y e fazer um diagrama de barras. Ou, uma coisa mais complicada, as freguesias continuam a aparecer, aliás, neste caso, elas não estão por freguesias, estão por obras, podia ser ao contrário. Neste caso, o que eu vou dizer é que quero distinguir as obras curtas, médias e longas, ok? Aparece, e depois cada barra corresponde a uma das freguesias. Ok, por isso vamos passar diretamente para a criação, para cada um destes subproblemas, ok? Vamos deixar aqui, vocês podem ler isto com cuidado, mas, por exemplo, como é que vamos criar, então, o esquema conceptual de criar uma base de dados? Bom, é-nos dado o nome do ficheiro, aquele CSV, o nome de uma base de dados, e o que nós vamos ter é que ler os dados. Primeiro, abrir o ficheiro de dados, um ficheiro de texto, criar a base de dados, onde vamos pôr os dados, criar uma tabela nessa base de dados. Para cada linha do ficheiro de texto, temos que acrescentar uns campos, temos que acrescentar uma linha à base de dados, criando os valores dos campos que vão ser colocados na base de dados. Alguns são diretos, por exemplo, a freguesia é a mesma, mas a duração não é direta, é através de uma conta sobre campos da base de dados. Inserimos, ou campos da tabela, aliás. Inserimos esse registro na tabela e, no final, fechamos a base de dados e fechamos o ficheiro de dados. Basicamente é isso que temos que fazer. Abrir e fechar os ficheiros de dados e a base de dados, ler cada linha do ficheiro de dados e construir um registro que inserimos na base de dados. Bom, como é que isto pode ser feito? Com esta função, criar base de dados, nome do ficheiro de dados, nome da base de dados. Se lembram, primeiro temos que criar a base de dados, e criar a base de dados é fazer o connect, okay? Usar a instrução connect, admitindo que já existe o import SQL, não é? Import SQLite. Por isso, dentro desta biblioteca fazemos a ligação entre o nome da base de dados, criamos uma base de dados com este nome, mais uma vez, não liguem a este segundo argumento. Depois criamos uma tabela, onde vamos colocar os registros que foram lidos à base de dados, e a tabela tem os campos, como vem aqui, tem os campos número do processo, ou processo, que é o texto, depois tem um promotor que também é texto, tem uma freguesia que é texto, eventualmente a duração é um inteiro. E a chave primária para esta tabela vai ser o número do processo. Bom, criamos o comando, executamos o comando, e agora temos que abrir, conseguimos criarmos uma tabela, ainda não inserimos aqui campos nenhum, apenas criamos a tabela, e agora vamos a ler os ficheiros de dados para inserir os vários dados nesta tabela. Por isso abrimos o ficheiro de dados em modo de leitura, lemos a primeira linha que não nos interessa, que é a linha que diz os campos que lá estão. Depois, para cada linha, nas linhas seguintes, cada linha depois vai ter essa informação, nós vamos criar um registro e no final fechamos vamos criar e inserir na base de dados e no fim fechamos a base de dados e fechamos o ficheiro. Bom, como é que nós inserimos um registro numa base de dados? Uma linha que é lida, okay? Só para cada linha, lembra-se que uma linha tem esta informação toda. O que é que nós temos que fazer? Temos que separar os campos, eles são separados por vírgulas, um CSV. Qual é a informação que nos interessa? O número do processo é 101234, é o campo 4, okay? Por isso é o campo 4 da linha. O promotor será o primeiro logo, por isso é a linha 0. A freguesia é a linha 2, segundo campo, por isso a linha 1. Depois queremos calcular ainda a duração. Okay? E essa duração é obtida a partir dos campos 3 e 4. Okay?
Por isso calcula a duração da linha, temos que criar uma função, que é calcular a duração, entre a linha, por isso o terceiro e quarto campos, linha 2, linha 3. Por isso temos que fazer a separação, fazemos a conta e com essa conta obtemos a duração. Uma vez criados estes 4 campos, vamos criar o comando SQL. E o comando é insert into obras e os values são aqueles 4 values que nós aqui criamos. Processo, promotor, freguesia, duração. 4 deles são strings, este vai ser um inteiro. Bom, inserimos e seguimos. E, aliás, criamos o comando e executamos o comando. Ok? Por isso, basicamente, temos que fazer isto, é para cada linha do ficheiro de leitura, temos que criar estes 4 campos. 3 são diretos, é só selecionar os que nos interessam. O quarto tem que ser feita uma conta, digamos, sobre os dados que nós recebemos. A duração, vamos começar por esta função, não é? Se calcular a duração, por acaso aqui chamei duração só. Bom, o que é uma duração? Eu tenho aqui 2 datas, vamos admitir que as datas são do mesmo ano. Como é que se calcula a duração da data? Bom, temos que ir ver o mês em que a data inicial e a data final ocorreram, o dia em que elas ocorreram e depois fazer a subtração, ok? Mas não é muito fácil de fazer, ok? Não é muito fácil, é fácil de fazer, mas é chato. Por isso, se a data de inicial for dada com esta string, o dia de início serão os primeiros 2 caracteres, de 0 a 2. Okay? Este é o dia de início e vamos convertê-lo no inteiro, para ser o número 4. O mês do início serão os caracteres 0, 1, 2, 3, 4. Okay? De 3 a 5. 5 já não conta. E a mesma coisa para o mês final. Agora, qual é o valor, qual é a diferença entre uma e outra? Bom, aqui temos que, enfim, há várias maneiras de fazer isto. A maneira como eu fiz isto é dizer o seguinte: vamos criar um dia do ano, ou seja, no mesmo ano vamos saber em que dia caiu o dia 4 de janeiro. Okay? E sabemos que 4 de janeiro é o quarto dia, porquê? Porque o primeiro dia do mês de janeiro, o primeiro dia corresponde ao primeiro dia do ano. Por isso este valor aqui vai dizer qual é o primeiro dia do mês. Depois só temos que somar o valor do dia propriamente dito. Ou seja, 4 de janeiro, pega no primeiro dia do ano, que é o dia 1, soma-lhe 4, depois subtrai 1 para bater certo, ok? O primeiro dia é o primeiro. Ou seja, se o dia de início for 1, se for 1 de janeiro, isto é 1 menos 1, ou seja, fica o mês de início. E a mesma coisa para o primeiro final, para o dia final. Por isso, o dia final, o dia ordenado, será o dia do mês, o primeiro dia do mês, mais o dia propriamente dito, menos 1. E finalmente, o que nós fazemos é subtraímos o primeiro dia do último dia, aliás, o último dia do primeiro dia e somamos 1, porque se o primeiro e o último foram o mesmo dia, está a 0, e neste caso a duração que nós queremos que seja 1 dia. Bom, resta saber como é que nós calculamos o primeiro dia de cada mês. Bom, e aqui pode haver várias maneiras, mas em última análise é uma chatice, temos que fazer as contas à mão. Eu nem sequer estou a considerar anos bissextos, por acaso até, eu não sei se aqui considerei ou não, mas o que é certo é que o primeiro dia de janeiro é o dia 1, janeiro tem 31 dias, e por conseguinte, como tem 31 dias, o primeiro dia do mês de fevereiro é o 32. Depois temos 27 dias, 28 dias para março. Por acaso aqui enganei-me, inclusive. Isto é um ano bissexto, ia-se considerar 29 dias para o mês de fevereiro. Por conseguinte, este número, o primeiro dia de março, devia ser 61. Não liguem a este caso em particular. Por isso já estão a ver que todas estas contas são chatas de fazer, mas primeiro dia do mês, em princípio, sem nos preocuparmos se o ano é bissexto ou não, tudo o que temos a fazer é uma tabelinha com isto. Ou seja, se o mês for 1, primeiro dia é 1. Se o mês for 2, primeiro dia é 32. E temos que andar a escrever estas tabelinhas uma a uma e fazer um if muito grande.
Okay? Um livro com 12 casos, um para cada mês. Já estão a ver que se tivéssemos a considerar ainda o caso deles serem bissextos ou não, tínhamos que considerar tínhamos que considerar um novo parâmetro, que é ser bissexto ou não ser bissexto, e estes valores alterar-se-iam consoante ele fosse bissexto ou não. Em particular, o terceiro, normalmente será 60, o primeiro dia de março é o 60º dia do ano, mas se for um ano bissexto é o 61º. Bom, mas seja como for, a duração é calculada com esta fórmula e esta duração é aquela que depois é inserida. A duração é calculada e é essa duração que é inserida num registro da base de dados. Bom, passando aqui para... Já temos aqui a inserção dos ficheiros e agora iremos consultar a base de dados. Okay? Como é que nós consultamos a base de dados? No sentido de saber quantos registros é que foram feitos ou quantas obras é que foram feitas em cada uma das freguesias. Bom, temos que abrir a base de dados. Depois temos que saber quais são as freguesias que existem. Neste caso nós até as sabemos, são 4 freguesias, mas podíamos não saber. Criar um dicionário vazio, por isso, para cada freguesia, quaisquer que elas sejam, começa por não ter obras, por isso não tem lá nada. Por isso aqui não é com obras por freguesia, aqui não é um dicionário vazio, é um dicionário com obras por freguesia inicializado a 0. Okay? Cada obra tem 0, cada freguesia tem 0 obras no início. Depois, para cada linha do fecheiro de dados, temos que verificar a que freguesia é que pertence à obra e acrescentar, incrementar o valor no dicionário. Por isso, quando chegamos às linhas todas, temos todas as freguesias com o número de obras que foram concessionadas. No final, fechamos a base de dados. Ok? Retornamos este dicionário que vai sendo construído com o nome das freguesias como campos e com o número de obras como valores. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que nós temos aqui esta base de dados e vamos consultar a base de dados naquele sentido de saber quantas obras é que foram feitas por freguesia. O que temos que fazer? Primeiro, consultar a base de dados, por isso ligarmos à base de dados, conecto com o nome da base de dados e agora temos que saber quantas freguesias é que existem, ok? E o número de freguesias que existem é o select freguesia from obras, ou seja, as freguesias, este campo, vão ter várias, ok? E aqui a palavra-chave distinct quer dizer que cada freguesia vai aparecer várias vezes, mas o resultado eu só quero o nome de freguesias distinto, não quero repetições. Basicamente é o que esta palavra-chave distinct faz neste comando SQL, que eu não tinha dado antes, mas é um select, mas sem repetições. Bom, a partir desta altura, reparem que eu vou ter uma lista, okay? Vamos fazer o execute deste comando e depois recebemos todos os que lá estão. Ou seja, este res vai ter todos os resultados e o resultado de apanhar, de executar todos os valores e obter todos os campos é uma lista, ok? Depois isto é melhor ver depois nas aulas práticas, mas é uma lista que tem vários campos e o campo com o nome da freguesia propriamente dita é uma lista de vários tuplos e o nome da freguesia é o campo 0 deste F, ok? Por isso depois iremos ver como é que elas funcionam, mas as freguesias, o nome das freguesias que aqui estão, são obtidos desta forma. Okay? Vamos ver o execute, vamos ver o fetch all, por isso vamos ver todos os resultados obtidos, só há 4, porque eles são distintos. Depois para cada um que tem, para cada valor que aparece, vamos apanhar só o seu primeiro campo. Bom, e este é o campo. Depois temos que agora vamos criar um dicionário com a lista das freguesias. Por isso, os dados inicialmente são 0, não tem nada. E agora, para cada freguesia, vamos selecionar das obras, ok? Selecionar todos os valores das obras
em que a freguesia é a freguesia selecionada. Ok? Por isso, isto é uma string que é fixa, mas este valor de freguesia é o valor que é, digamos, iterado por estes valores todos. Alcavidez, Cascais, Carcavelos, São Domingos de Rana. Bom, reparem que a maneira como é feita aqui esta query tem uma string que é fixa, daqui até aqui, mas nós queremos dizer que a freguesia tem, a freguesia, se vocês virem os comandos, o nome da freguesia na query tem que aparecer entre aspas. E por isso, como tem que aparecer entre aspas, esta query é feita com plicas, as aspas antes do nome da freguesia aparecem como aspas, depois do nome da freguesia aparece uma query, aparece uma string, que começa exatamente pelas aspas para fechar estas que aqui estão. E finalmente o ponto e vírgula para acabar a instrução. Depois iremos ver isto com cuidado nas aulas práticas. Okay? Mas temos um comando que seleciona as obras na freguesia, esse comando é executado, okay? O resultado é obtido e agora só temos que saber quantos tuplos é que no fundo foram obtidos com este comando. E o número de tuplos é, no fundo, o número de obras que foram feitas em cada freguesia. Okay? Para cada freguesia obtemos um N, então vamos fazer o update dos dados com um campo com um tuplo que é, por um lado, a chave será o nome da freguesia e o valor é este valor N. Okay? Por isso fazemos o update destes dados com o nome da freguesia e com o valor N. Ok? Para obtermos, no caso da Alcavidez, obtemos um número qualquer, que é o número que for aqui lido, para Cascais, enfim, são os números que forem aqui lidos em para cada uma das freguesias. Ok? Finalmente, importante, este é o que eu vos tinha dito, por isso, o comando SQL tem que aparecer desta forma, ou seja, os nomes têm que aparecer entre aspas. Okay? Para nós criarmos uma string em Python que contenha as aspas, essa string tem que ser construída a partir das plicas. Okay? Ou seja, vai desde select até às aspas, okay? Este select até às aspas, depois é o nome da freguesia, e depois a parte final da string é as aspas e o ponto e vírgula. Por isso, a string final, a seguir ao Alcavidez, será as aspas e ponto e vírgula. Este comando tem esta forma, ou seja, os campos estão indicados com aspas. Bom, fazer o histograma, basicamente, não tem assim muito que saber, temos que saber as freguesias, por isso neste caso é o eixo X, são as freguesias, um vetor com as obras de freguesia, que é o eixo dos Y, e embelezar o histograma, não é? Com título, legenda, etc. Bom, como é que nós fazemos isto? Por isso temos estes dados, ok? O que é que temos que fazer? Temos que, por um lado, saber quais são as chaves que estamos a usar, as chaves, os dados keys, que nos vai retornar a Alcavidez esta e esta. Por isso as freguesias, vamos começar por ser vazio, ok? E o número de obras também vazio. E agora, para cada freguesia, aqui devia ser, para cada freguesia, ok? O número de obras que aparece nesta freguesia é acrescentado, ok? Ou seja, por um lado, acrescentamos aos dados a freguesia propriamente dita, por isso o nome da freguesia, ok? Por outro lado, e o número de obras e acrescentamos, digamos, esse valor, ok? E desenhamos, fazemos o desenho de código de barra, em que as freguesias vão corresponder ao eixo do X, que são estas que vamos acrescentando, e as obras vão corresponder ao eixo dos Y, que são as obras que são obtidas para cada freguesia. Ou seja, ou dados de uma determinada freguesia, ou seja, se eu tiver aqui as freguesias forem
os dados for este dicionário, dados de alcavidez vão ser NA, ou seja, o vetor do eixo dos y vai ser acrescentado com este valor de NA, o vetor do eixo do x vai ser acrescentado com o nome da freguesia. Até 15, por isso eu não vou aceitar mais do que 15 caracteres. Finalmente embelezo isto com o título, a duração das obras, as freguesias, no eixo do x, e eventualmente no final guardo a figura num fecheiro PNG. Okay? Bom, o problema é resolvido então. Se eu quiser saber quantas obras é que eu tenho, basicamente o que eu tenho que fazer é criar a base de dados, a partir deste nome do fecheiro de dados. Essa base de dados vai ser consultada naquele contexto, ou seja, vou obter os dados a partir desta consulta, por isso todas as freguesias com as obras que foram lá feitas, e obtenho um histograma a partir dos dados. Okay? Executando isto, poderão verificar que, um momento só, aqui estou a adiantar, mas executando esta instrução, nós vamos obter um daqueles gráficos. Okay? Para a duração da obra. Se quisermos fazer o gráfico alternativo, isto é um pouco mais complicado. Porque agora os dados vão ser desta forma. Ou seja, para cada freguesia existe um dicionário que tem um número de obras curtas, médias e longas. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas basicamente o sistema é muito parecido, só que agora as chaves vão ser um pouco mais complicadas. Esquematicamente, o que eu tenho que dizer é que quando eu tiver as chaves curtas, a pergunta que eu tenho que fazer tenho que fazer uma pergunta adicional, que é a duração ser menor que 2. Se as chaves forem médias, se as obras forem médias, eu tenho que fazer uma pergunta em que a duração é maior que 2 e menor que 10. Se forem longas, tem que ser maior que 10. Por isso, esta string que aqui está é a string que eu devo adicionar à minha pergunta para que, em vez de simplesmente selecionar as obras de Alcavidez ou de Cascais, tenho que selecionar as obras de Alcavidez com duração menor que 2. Okay? E é isso que faço depois na parte das freguesias. Reparem, se eu tiver estas chaves e os tamanhos, okay? Os tamanhos são as chaves, ou são curtas, ou médias, ou são longas. A pergunta que agora que eu tenho que fazer é assim: para cada freguesia e para cada tamanho, por isso curtas, médias e longas, a pergunta que eu faço é selecionar as obras onde a freguesia é a freguesia, e aqui tem a query adicional. E eu tenho que ter estas chaves do tamanho, ou seja, para cada chave tenho que acrescentar à query a string correspondente ao tamanho. Ou seja, select from obras, where freguesia igual ao nome da freguesia e a duração menor ou igual a 2, se a chave for curta, média ou longa. Ok? Bom, isto tem que ser visto com algum cuidado, mas basicamente é isso que temos que fazer, por isso temos que fazer esta query adicional que separa as obras de acordo com o tamanho. Uma vez feito isto, só temos que fazer os updates para a freguesia e para os tamanhos. O segundo histograma, basicamente, é obtido através daquelas instruções para obter código, gráficos de barras que nós vimos. Por isso, temos que ter aqui, de alguma forma, as freguesias. Okay? Temos que decidir quais são as cores para cada uma das freguesias. Okay? Azul, vermelho, verde e ciano, que é azul turquesa, se não me engano. Depois, para cada freguesia, vamos obter os valores que nos interessam. Só temos que dizer depois quais são os ticks no eixo do X. A mesma coisa para o título,
label. Temos que dizer que a legenda são as freguesias, por isso, para cada dado vão aparecer quatro barras, uma para cada legenda, uma para cada freguesia, por isso nós devemos dizer que a legenda são as freguesias. O número de obras realizadas é o Y e guardamos a figura. Okay? Por isso, o que é que nós temos que guardar em cada freguesia? Isto aqui é a parte mais chata, depois, enfim, não queria perder aqui muito tempo, mas podem ver isto com mais cuidado. Por isso, os tamanhos são os dados que obtenham da freguesia, por isso já sabemos que são curtas, médias ou longas. O número de classes é o comprimento, por isso há 3 classes. E por isso existem 3 grupos de bonecos, digamos, no eixo dos X. Depois, para cada tamanho, eu vou criar os dados da freguesia para o tamanho respectivo. Okay? Depois faço aqui umas contas a dizer que, sim senhora, eu quero que as barras apareçam centradas, ou seja, o centro está no 1, há umas 2 barras que estão à esquerda do centro, 2 barras que estão à direita do centro, e cada uma tem uma largura de um quinto. Que são, neste caso são 4 freguesias, por isso um quinto. Quer dizer que é 0,2, quer dizer que há uma barra que começa em 0,6 e vai até 0,8, outra que vai de 0,8 até 1, ou seja, no ponto central, e der ponto de 1 para cada lado, e por isso vão aparecer 4 barras que vão desde o 0,6 até 1,4. Quer dizer que o seguinte tem um espaçamentozinho para a próxima grupo de barras, e depois isto são as coordenadas que eu tenho que dizer para que as barras apareçam nos sítios certos. Okay? Bom, em última análise, é isto que vai acontecer. Okay? Por isso estes valores são os valores que aparecem, aqueles números que eu ali pus, 07, 09, 1, 13, são os números que aparecem em relação ao centro, que será 1, aparecem uma barra entre 0,6 e 0,8, outra entre 0,8 e 1, e por aí adiante. E as cores são azul, vermelho, verde e ciano, ou turquesa, e tem uma legenda, alguns eu pedi para fazer uma legenda que é o número de freguesias, e por conseguinte a legenda aparece depois no gráfico. Ok, por isso há vários manuais que podem consultar, SQL há N tutoriais na web, com livros mesmo, e tem aqui dois sites que vocês podem executar ou que podem analisar, e por isso hoje íamos ficar por aqui. Na aula teórico-prática da amanhã, por isso da quinta-feira, eu irei mostrar, digamos, estes programas a funcionar, que não quis mostrar aqui para não fazer grande confusão, mas a primeira coisa que eu mostro é aqueles programas que estão publicados na página e vocês podem nos correr e verificar que produzem aqueles 2 gráficos que eu vos mostrei. Bom, por hoje acho que podemos ficar por aqui, por isso amanhã na aula teórico-prática vamos ver exercícios, agora sim com código, e depois nas aulas práticas vocês vão fazer esses exercícios. O projeto que vai sair hoje ainda, quarta-feira, dia 13, quarta-feira, dia 13, exato, o projeto, como vocês vão ver, vai envolver bases de dados, por isso é bom fazerem a ficha de bases de dados primeiro, mas a seguir as últimas aulas práticas e teóricas também, vão ser fundamentalmente aulas de apoio a fazer esse segundo projeto. Ok? Bom, ficamos por aqui então, até amanhã. Ok, por isso, até amanhã então.